A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Que Deus abençoe nessa quarta-feira. Vocês veem como a Bíblia é fiel, né? Se não fosse abreviada aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, né, meus irmãos? Começa a semana, quando você vê, já está no fim. Meu Pai, acabou. Glória a Deus, né? Então é algo para nós ficar preocupados, né, meus irmãos, com a nossa salvação. Aqui é a irmã Maria que fala com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus amados irmãos. Aqui esse canal é um canal para quem quer ir para o céu. É ensinamento, alerta, preparamento para você ir para o céu. Amém? Aqui ensina você nos mínimos detalhes, aquilo que você não sabe, né? Para você não perder sua salvação. Hoje nós ouvimos muito no YouTube, né? Evangelho docinho. É como diz aquele que fizeram até um louvor agora, Evangelho de mel, né? Evangelho de mel. Mas o Evangelho ele é doce, né? A palavra de Deus ela é doce, alimenta a nossa alma, mas nós precisamos obedecer. Amém, meus irmãos? Obedecer, porque nós vamos ser julgados pelo que está no Novo Testamento. A palavra que Jesus pregou no Novo Testamento, essa vai ser a favor nosso ou contra nós no último dia, né? No julgamento das nossas ações aqui na terra. Amém? Tanto é que Jesus falou assim, o meu povo erra por falta de conhecimento. E ele também diz, errais por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Amém, meus irmãos? Então a gente tem que estar orando, lendo a Bíblia, né, jejuando, vigiando, pedindo a Deus, fazendo vigília, se pode, orando de madrugada, de manhã, como você pode, lá na consagração, vai nos cultos, né? Então você tem que estar buscando o Senhor, né? Você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Não é dizer, eu tenho Jesus, mas as suas obras, a sua língua não mostra que verdadeiramente você é um salvo. Crente você é. Mas o salvo é difícil. Então vamos ler uma palavra. Vamos ao que o Senhor quis me dizer ontem à noite, né? Então, essa palavra, ela vale para a Igreja Deus é Amor, né? Igreja Deus é Amor não é a placa, viu, meus irmãos? Nem a Assembleia, nem a Cristã do Brasil, nem a Santa Helena Adventista e outras. Não é a placa, amém? A Igreja Deus é Amor é o povo, né? Lá é apenas uma casa de oração. Mas a Igreja Deus Amor é o povo, a igreja somos nós. Olha o que Jesus deu. Ele deu uma palavra, na realidade essa palavra estava falando, ele falou com o povo de Israel lá em Daniel. Mas eu traduzi ela para nós, como eu pedi para a Igreja Deus Amor, fala uma palavra com a Igreja Deus Amor, Senhor. O Senhor deu essa palavra. Então, o Senhor está dizendo, eu falo, né? Naquilo, dentro da palavra que eu profetizei, que eu mandei profetizar lá para o judeu, mas eu falo para ela. Falo para essa igreja. Porque, irmãos, para Deus não tem judeu e não tem grego. Todo aquele que teme o Senhor é um filho de Deus. Deus tem compromisso com ele e assim o Senhor fala. Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Naquele tempo, livrar-se ao teu povo.
todo aquele que for achado escrito no livro da vida. É muito dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Porque essa palavra é o fim, irmão, é ali no aperto final que Jesus for vir. Ali, ó, é nos dias ali que Jesus estiver pertinho de vir, vai ter um aperto na terra, um sofrimento na terra, o anticristo, irmão, agindo. Como nunca houve, como nunca houve. Ali, aonde Jesus vem, quem ressuscita primeiro? Os mortos. Viu? Olha. E muitos dos que dormem, Ele livrará, e o Senhor vai livrar aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida. Os salvos que estiver vivo nessa época, que tiver em ordem, com o nome escrito no livro da vida. Claro que para estar com o nome escrito no livro da vida, tem que estar em ordem, tem que estar em obediência, santificado por dentro e por fora. Amém, meus irmãos? É as duas coisas juntas. A nossa vida é um pacote completo. Amém? Não adianta ser só fora e prega só fora, mas dentro está um sepulcro caiado. Não vai funcionar. Amém? Olha bem que palavra viva que Deus deu ontem. Clarinha. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o nojo eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E eu, Daniel, encerro estas palavras e sela este livro. Amém? Até o fim dos tempos, olha, até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, lhes que estava em pé, outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do lado da beira do rio, né? E disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou do céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que é Deus. Eternamente, que é isso, que seria para um tempo e metade do tempo, quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. E eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, eita Jesus, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo tirado e posta a abominação desoladora, haverá 290 dias. Bem-aventurado o que espera chegar até 1.200, até chegar a 1.330 dias. 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará, te levantará na tua herança no fim dos dias. Amém? Então Deus aqui foi clarinho comigo. Deus diz: olha, aqueles que tiver o nome no meu livro, no livro da vida, Deus diz, traduzindo para a Igreja dos Amor, para a Igreja Assembleia, para a Congregação do Brasil, para Quadrangular, para todas as placas. Agora, olha a responsabilidade de cada um de nós e de cada um pastor.
Hoje, como eu tenho falado aqui, ovelhas, fique esperta, vá para a Bíblia. Não acredite em muito ensinamento não, porque senão você perece. Amém? Tem muitos ensinando muito sobre fora, porque fora, se nós for ver bem, é mais fácil. Mas agora, menino, o sepulcro caiado está dentro, meu filho. É difícil, é dentro. Você vê hoje aí, cristãos, é mentindo, é caluniando, é se engrandecendo, é murmurando dos outros, é sem perdão, sem misericórdia. Isso tá onde? Dentro. É pessoas más. Elas recebem uma fofoca, elas postam na mídia da fofoca daquele irmão, a fofoca daquela igreja, sem saber se aquilo é verdade e por que está acontecendo aquilo. E diz que é até doutrinário, eu estou falando doutrinário, porque aqueles que você já vê que é só Jesus mesmo para ter misericórdia, você já até ignora, fala, isso aí é o forte dessa pessoa mesmo, postar vídeo com a foto dos outros, escarnecer, mas você não vê uma palavra ali, olha, faz isso não, meu irmão, o cair é do homem, mas o levantar pertence a Deus, levanta, não faz mais isso não, sai dessa, meu filho, você não vê falando, entendeu? Se arrependa. Isso aí vai te levar para o lago de fogo. Levanta depressa. Você perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Você não vê. Você vai lá, tá milhares. Você sabia que esses canais têm milhares de visualização? Mas quando você prega a verdade de Cristo, é pouquinho. Porque o povo quer o mundo. O povo quer o pecado. Eles não querem se limpar por dentro, irmão. Não quer. Então eles querem aquilo que facilita, que alegra a carne deles, que é falar mal da vida dos outros, irmão. É escarnecer os outros, é humilhar os outros, isso aí é ótimo. Irmãos, esse último dia vai ser de surpresa. Como diz um louvor, né? Vai ser um dia de horror. Entendeu? Você acha que é só falar de Jesus, pregar, né? Às vezes até Deus te usa para operar milagre por amor daquela alma lá. Mas você, dentro, a coisa tá feia. É mau, é mentiroso, caluniador, inventor de males. Aquele que diz que é religioso e não freia sua língua. A religião desse é vã, disse Tiago. É vã, é vã. É vã, é tudo em vão, se você não teve controle na tua língua. Se você não se limpar dentro de você, pedir Deus misericórdia, se limpar dentro de você e vigiar. A tua religião é vã. Ai, irmã, mas eu sou o cara. Aqui os demônios se manifestam, eu expulso. Aqui vomita até macumba, irmã. A pessoa Aqui, irmã, é cura, libertação. A pessoa aceita Jesus, eu prego nas praças. Irmã, Deus não faz maravilha através de mim. Grandes coisas. Os apóstolos chegou, Senhor, os demônios sujeitam, que maravilha. E tudo alegria. Jesus diz, olha, não se alegre por isso não. Se alegre pelo vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Isso não vai resolver seu problema não. Falou para eles, ele quis dizer o que Jesus, se alegre por teu nome, se você está na obediência, teu nome vai estar lá no livro da vida, por isso você se alegra, mas por resto não. E o próprio Jesus disse que muitos vão chegar no último dia para se justificar, dizendo que fazia tudo isso, fazia maravilha, profetizava, pregava. É como diz, eu era o cara na terra, Senhor, só via meu nome, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Mas dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com quem, sabe, qualquer pessoa não tinha amor. Se sabia uma coisinha, fazia questão de pôr na mídia para humilhar, sem saber da realidade, não tinha dó, não tinha misericórdia. Queria subir canal em cima da difamação das costas dos outros e da igreja dos outros. Como vai ser duro para ti o juízo, viu? Língua de metro, como vai ser duro para você. Oh, meu Deus do céu, fala aqui, irmão, com a autoridade divina, irmão.
Amém? Então, amados irmãos, aí Jesus me esclareceu, olha, não se esquenta a cabeça, não se preocupa, aqui falando na minha língua, né? Na nossa língua. Não se preocupa não, porque olha, vai ter um tempo de dor, no último tempo eu vou mandar Miguel para pelejar pelo meu povo. Por aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, que está na obediência, vai ser uma aflição ali que o meu povo vai passar, minha serva, terrível. Como nunca houve na terra, fala-me Cristo. Mas Miguel vai vir pelejar, vai pelejar, né? E vai livrar o meu povo, né? Dessa aflição. E logo em seguida, Jesus vai vir arrebatar, né? Arrebatar, ressuscitar os mortos salvos, né? E os que tiver vivo, ele vai levar, né? Vai cuidar, vai levar para ele, vai cuidar dele, até ele fazer, vai reinar com ele, né? 1000 anos. E aí depois ele volta, e aí ele vai amarrar o Satanás, e aí depois ele solta o diabo, ele sai enganar as nações perdidas, que vai ser como a areia do mar. Agora veja a gravidade disso. Os perdidos, irmã, vai ser como a areia do mar. E aí o diabo sai e vai juntar eles para vir contra a cidade amada, onde Jesus está com todos os salvos. E aí desce Deus, aí Deus manda fogo do céu e consome todo o ser vivente da terra. Aí é o fim. Deus vai limpar a terra e ali, irmãos, Deus vai descer aqui a Nova Jerusalém. É aquele que Jesus falou, que eu vou preparar a morada, é essa que ele vai trazer inteirinha e vai descer e encaixar nessa terra. E aqui vai estar Jesus, os anjos, Deus, nós, os santos, salvos, andando para lá e para cá, glorificando a Deus, aonde não vai ter mais sofrimento. E, sabe, antes de Deus vai ter já o julgamento, dar a cada um segundo as suas obras, e lançar no lago de fogo os rebeldes, desobedientes, que envergonharam o seu nome, né? Os condenados, os que aceitaram o sinal da besta, enfim, aqueles que falavam o nome de Cristo, mas tinham mal no coração, da boca para fora, mas não era convertido, não se humilhava, não fazia como Jesus fez. Te bateu de um lado, oferece do outro. Não. Era me dá lá, toma, você bateu, peraí que lá vai, né? Então, irmãos, muitas vezes, em vez de repreender, né, meus irmãos, exortar com amor, não. Queria acusar, fazer fofoca mesmo, Queria envenenar, ainda jogava as ovelhas no veneno da serpente, Entendeu, irmãos? Irmãos, tem muita gente que blasfema do Espírito Santo, tocando no Espírito de Deus, mas lembra daquela passagem de Pedro. Pedro estava lá, Senhor, não, o Senhor não vai sofrer, não, Senhor, não, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai sofrer, o Senhor não vai morrer por ninguém, Senhor. Não, Senhor, não, o Senhor não vai. Aí Jesus olhou assim e disse, epa. Quem está falando não é Pedro. Quem está falando é Satanás. Porque Satanás sabia que se Jesus morresse, nós ia ser salvos. Se Jesus tivesse dado aquele conselho de Pedro, que não era conselho de Pedro, mas do Satanás, eu e você, a humanidade, os salvos, não tinha chance. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, que me serve por escândalo, porventura eu não vou fazer a vontade do meu Pai, aquilo que é determinado para me fazer? Repreendeu, mas Jesus não repreendeu uma palavra vinda de Deus, uma profecia vinda de Deus, não, ele repreendeu o diabo que queria impedir a nossa salvação. Porque Jesus precisava morrer para que nós pudéssemos ter vida hoje e salvação, mas muito não dá valor, não dá valor. Pise em cima do sangue do nome de Jesus. Só pensa na maldade. Amém? Mas Jesus está dizendo aqui,
Miguel vai livrar na grande aflição os que estiver com o nome no livro da vida. Então, o que eu falo aqui, todas as igrejas, todas as denominações, cuidado, pastores, membros, né? Presta atenção e obedece a palavra de Deus. A limpeza é por dentro e por fora. Viu? Porque senão não vai estar com o nome escrito no livro da vida. E vão perecer. Amém? O anticristo vai se andar contigo. Tu não vai ter a proteção de Miguel. Miguel não vai pelejar por ti na hora da grande aflição pela qual nunca houve na terra. Então desperta, acorda. Sai dos canais que fica escarnecendo o cristão. O cair é do homem, o levantar pertence a Deus. Talvez você pense que aquele crente que caiu lá no pecado e você junta para martelar ele de pedra, para apedrejar ele, o Senhor levanta ele de repente, perdoa ele, ele se converte a Deus de coração, se arrepende a Deus de coração e chega na sua frente na salvação. E você que acha que é o santão vai ficar. Porque dentro de você está cheio de maldade. Jesus diz que pelo fruto você conhece a árvore. A pessoa quando é mal você conhece até assistindo o vídeo dele. Além, pode ele pregar, pode ele dizer que é o que for, mas pela atitude dele, se você observar os vídeos dele, você vai falar, eita, realmente ele prega, acontece muita coisa, né, muito milagre, mas olha a falha. Olha aqui o lado fraco dele. Então você vê que pelo fruto se conhece a árvore. Então abre o olho de vocês e não fica fazendo parte do escárnio deles não, porque senão você vai perecer. Amém? Jesus diz que quando se reunir, cante ao Senhor louvor, venha salmodia com salmos, vai salmodiando um ao outro, vai falando da grandeza de Deus. Se for o caso de você exortar, exorte. Se for o caso de você até repreender, repreenda, mas tudo para o bem da salvação daquela pessoa. Exortando ela a se arrepender, não escarnecendo dela, não jogando fermento, porque é um membro de uma igreja, você vai escarnecer. Então Jesus ele foi muito claro. Nós não ficar olhando para o A, para o B. E aquele irmão lá com a vaidade. Aquele irmão lá pecou. Não. O acerto dele é com Deus. Você vai dar conta das suas obras. Fale a verdade e deixa cada um. Porque cada um, infelizmente, irmão, vai escolher onde ele quer morar quando ele morrer. Cada um de nós vai estar escolhendo aqui com as nossas obras, nossas atitudes. Amém? Não fica preocupado. Quem é que vai dirigir a Deus amor e não sei o que. Olha, se preocupe com a sua salvação. Agora nós temos a presidente, a irmã Irene Miranda. Ela ainda vai aguentar firme ali, irmãos, uns 10 anos. Porque eu conheço a primeira obreira da Deus é Amor, que ela tem 96 anos. Ela prega nos lares, ela prega na igreja, Deus opera maravilha, tá vendo? Ela vai segurando no braço da irmã, arrastando os pezinhos, senta na cadeira na frente do púlpito. Ela está na igreja de São Paulo, na Zona Leste, em Itaquera, ali no Alto Alvim, né, na Vila Inhocuné. Ela está lá toda sexta-feira. Se você quiser ir lá, pode ir ver o que eu estou falando. Amém? Então, você vai lá, ela está lá toda sexta-feira, lá pregando libertação, culto de libertação. Então, a irmã Irani, pela sua robustez, força que Deus deu a ela vai ainda, você está entendendo? Ela vai até essa idade, vai. Hoje a irmã Irenice tem 78 anos, né? Ela vai, irmão, até a idade da irmã que tem 96 ou mais. E vai estar na frente da obra, irmão. Vai estar na frente da obra, né? Ali com a ajuda ali de mais alguém, com a diretoria, e ela vai estar ali. Amém? Você está entendendo? Talvez não chega nem a assumir, talvez Jesus venha, ela nem morreu ainda. E o povo está aí contendendo, batendo boca, acusando, julgando,
fazendo os diabos e condenando a igreja, dizendo que a igreja caiu, dizendo que a igreja pereceu, que a igreja, sabe, irmão, por mais que tem muitos rebeldes lá, vamos ser sinceros, porque Deus não gosta do mentiroso. Mas Jesus está dizendo assim, ó, aqueles que tiver com o nome no livro da vida, no fim eu vou salvar, eu vou livrar. Aqueles que tiver com o nome no livro da vida, eu vou salvar. Eu vou guardar. Amém? Ele está dizendo aqui. Amém? O pecado de quem está pecando lá não vai te atingir, não vai. Porque lá é assim, ainda que tem um obreiro lá, meio cá, mas tem um monte que Deus usa. E ali, principalmente, irmão, as igrejas pequenas dos bairros, das capitais. E ali o obreiro que é mais usado, o pastor que é mais usado, obreiros que é usado, um convida o outro para a igreja do outro. E tem muitos pastores também consagrados, Deus opera maravilha e prega a verdade, a doutrina, porque eu estou numa igreja pequena, né? E Deus opera ali, tem um pastor maravilhoso, obediente e temente a Deus, e Deus usa tremendamente. Tem obreiros também, né? Vem pregadores de fora também que Deus usa. Tem o seu remanescente ainda na obediência, irmãs, que Deus usa, né, meus irmãos? Tem o remanescente do Senhor na igreja dos amor, mas tem também os rebeldes para cumprir a palavra de Deus, que há joio e trigo. O joio não muda, o joio inventa moda, o joio não aceita a doutrina, o joio é um problema dentro da igreja, o joio é só escândalo. Mas o trigo, ele vai ser salvo. Amém? Então não vá para conversinha do capeta, viu? É porque a igreja da mulher é isso, e porque... Jesus tem compromisso com os fiéis da terra. Jesus tem compromisso com os fiéis da terra, apesar de ter muitos rebeldes, mas a igreja pentecostal dos amor ainda é o exemplo. Igual ela não tem. Pode procurar aí, não tem. Quando tem uma doutrininha, são maus dentro, apoia segundo o casamento com o marido e a mulher viva, e é aquele angu de caldo, mesmo pregando doutrina. Então o evangelho não está completo, você está entendendo? Apesar dos pesares, dos rebeldes que tem lá dentro, mas a igreja Deus e Amor ainda é a única que prega a verdade verdadeira, viu? Porque a presidente lá já deixou bem clarinho. A doutrina não mudou, mas tem gente que está transgredindo. E ela diz, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor. Tem vídeo dela aí pregando, amém? Deus não liberou nada. Perdão. Jesus é o mesmo. O que ele falou antes, ele está falando agora. Não é porque o amor esfriou, o mundo aumentou o pecado, que você tem que entrar no pecado do mundo, não. Você é luz, você tem que dar exemplo, você tem que tirar o mundo, as pessoas do mundo, não você ir para o mundo com as pessoas. Amém, meus irmãos? Você tem que, entendeu? A frase foi boa, né? Você tem que tirar as pessoas do mundo do pecado, não você ir para lá para fazer companhia para elas, entendeu? Senão você vai estar sendo tudo em vão. Amém, irmão? Então essa verdade aqui, sabe? Então que o povo ouça isso e para com esse mimimi, com essa fofocaiada, com essa difamação, com tanta palhaçada, para ganhar dinheiro. Isso vai ser para sua perdição. Como você vai lamentar no último dia, você vai chorar, oh meu Deus, eu tinha a Bíblia na mão, Senhor, por que eu fiz isso? Não difamar, não falar mal, para que eu fiz aquilo? Ô Senhor, por que eu era mal? Mas aí o fogo vai estar, te consumindo, com enxofre junto, viu? O lago de fogo, além de ter fogo, vai ter enxofre. Então desperta, meu filho, acorda e sai da rodinha dos escarnecedores, mesmo dizendo que é pastor, mas dentro é pele de ovelha, mas dentro é lobo. Acorda, que ele não está se portando nem com a alma dele, quer te levar para o inferno, muitas vezes com falsa desculpa. É batom, é esmalte, é chapinha, é pintar cabelo, é calça comprida. Não pode mesmo, a mulher não pode. Mas não é só nisso que
que está escrito, não. Você está entendendo? Isso é uma parte fora, mas adentro tem que estar limpa também, senão é tudo em vão. É dentro e fora. A língua, a maldade, senão é em vão. Não se engane, porque muitos pregam a doutrina, mas a obra dele, adultera, usa droga, gasta o dinheiro da igreja na ONU para gastar, é mal, qualquer pessoa que fala com ele vai, xinga, ameaça, você está entendendo? Vinga, e está pregando doutrina, porque isso chama a atenção das pessoas. As pessoas falam, não, esse está pregando doutrina, é um santo homem de Deus, mas dentro dele e por fora Deus o conhece. Então, meus irmãos, olha, tem um ditado que fala assim, faça o que eu te digo, mas não faz o que eu faço. Essas pessoas estão desse jeito. Prega a doutrina, mas é por fora. Prega muito por fora, mas dentro está um sepulcro caiado, então acorda. Tem que ser por fora e por dentro, senão será tudo em vão. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, meu Deus. Ó Jesus Cristo vivo, te dou graça por o Senhor ter me respondido, meu Pai. Quando eu pedi a palavra para a tua igreja, Deus é amor, e vai para as outras também, porque em todas o Senhor tem os seus escolhidos, que está com o nome no livro da vida. Aqueles que não for pela conversa de muitos pastores mundanos, aqueles que permanecer no teu evangelho santo, aqueles que entendeu que a santidade é em toda maneira de viver, aqueles que entendeu que é por dentro e por fora, e o nome deles vai estar no livro da vida. Senhor, o Senhor vai também salvar essas pessoas, mas aqueles que for, Senhor, para a conversa mundana do pastor, para o ensino miserável do pastor, vai perecer eles junto com o pastor e tudo, infelizmente, essa é a realidade. Oh meu Deus, vai ficar como o Senhor diz em Apocalipse, o povo perdido vai ser como a areia do mar. Oh meu Deus do céu, misericórdia. Oh Jesus, a gente vê hoje, meu Pai. Meu Deus, a gente às vezes ficamos tristes de ver a multidão que vai por lugar que não tem Deus mesmo, é ímpio, vai lá por lugar que não tem Deus mesmo, você fica triste em ver a multidão que vai. Mas ao mesmo tempo, ultimamente eu tenho ficado triste com a multidão de crente que eu estou vendo que não vigia. É crente só de boca para fora e só de aparência. Mas dentro, tem uns que nem por fora, como diz assim, tá lascado geral mesmo, nem por fora, É só fofoca, fake news nesse outubro, briga por político, faz loucura por causa de político, e é brigando nos comentários, como diz, adorando política, fazendo os diabos nas redes sociais. E falando de Deus ainda, brigando e falando de Deus, vê só, se não tá falando para suas próprias condenações, sabe? Para a ira de Deus se acender mais ainda. Porque além de estar escandalizando o evangelho, está com o nome de Deus lá para as pessoas que não é crente ficar com raiva do evangelho, dizendo essa pessoa é crente, olha como ela é ruim, como tem aí os políticos, pastor, político aí, deputados, né, políticos senadores, né, fica com ódio, ali sim enferruando ali um a outro, né, se mordendo e falando no nome de Deus. Vai adiantar você falar no nome de Deus, hipócrita? Jesus vai te lançar fora. E duro para ti será mais duro o castigo do que para aqueles que não conhecem. Jesus diz que será mais duro o castigo para aqueles que conhecem e não obedecem do que para aqueles que não conhecem. Oh, Deus diz que não leva o tempo da ignorância. Por que tu diz que é crente, é pastor, fica brigando com o ímpio? Brigando com aqueles que não conhecem Jesus. Por que você faz isso? Jesus diz que não leva em conta o pecado deles, a ignorância deles. Por que você está julgando o ímpio? Jesus não chegou para eles ainda. Para eles está tudo certo, tudo certo. Você está lá você está entendendo? Lá na macumba, você está lá no show, no funk, no boteco, bebendo,
Você está adulterando, prostituindo, roubando, matando, para ele está tudo certo. Está no pecado, está no mundo, está morto para o pecado, para Deus. Eles estão ali em treva completa. Mas na hora que Jesus chamar, Jesus vai lavar no sangue deles e vai libertar e purificar. Se eles foram escolhidos, se eles for da salvação, Jesus vai chegar neles. No tempo certo, Jesus vai escolher o que é seu, vai acabar o tempo do gentio, viu? A plenitude do gentio vai acabar, encerrou a salvação para gentio. Quem aceitou, aceitou, quem Deus escolheu, escolheu, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou, não aceita mais. Vai chegar um tempo que acabou a plenitude do gentio e vai ser o tratado de Deus com os judeus. Gentio encerrou, acabou. Amém, irmãos? Leia a Bíblia, meus amados. Leia a Bíblia. Jesus abençoa todos que vão ouvir esse vídeo. Ajuda eles, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Ajuda a ser fiel, meu Pai. Porque se sou fiel, buscar a Ti, a bênção vai vir na hora certa. O Senhor vai cuidar deles, vai acudir dali, daqui. A bênção vai ser o dia a dia na vida deles. Sabe, não precisa ficar desesperado, não. Vai buscar a bênção e a salvação, a misericórdia, a obediência, que Deus vai cuidando de você em tudo, em todo sentido. Deus vai cuidando de você na bênção material, na bênção espiritual, na sua saúde. Deus será contigo. Ó Deus, abençoa a todos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Acoberta esse povo que me ouve, Jesus, com teu sangue, eles é a família, e ajuda a ser fiel. Não deixa fazer como ali, Pai. O Senhor fala que a semente foi jogada no meio do caminho e ali as pessoas ouviram, aí o diabo foi lá e roubou. E aí eles pereceu, porque a palavra não cresceu dentro deles, não cresceu, não deu fruto. E nem no espinheiro, qualquer conversinha fiada, eles, o irmão pecou, da igreja. Falaram da igreja, eles, é a semente dentro dos espinheiros, pedregais, não tem firmeza, não tem força. Eles caem, eles morrem espiritualmente, fácil. Mas a que cai em boa terra, essa dá fruta, essa não morre, essa nasce fruto bom, colheita boa. Plantar uma colheita numa terra boa, meus irmãos. Como a colheita é bonita, não é não? Aqueles arroz dá aqueles cachos mais lindos, tudo dá lindo. Amém? Mas aquilo numa terra ruim, os frutos não são, não é perfeito. É que esse troço mirrado, é aquela coisa ruim que não presta para nada, a não ser para queimar. Ó Deus, abençoa todos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus.